se você está precisando comprar chaves do Windows 10, 11 ou do Office, eu tenho a solução para vocês, que é a GVG Mall, tá? Eles são especialistas em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office, e eles criaram um cupomzinho aqui chamado PAPO, que vai te dar 25% de desconto em qualquer uma das suas compras nos sites, nos links aqui embaixo, tá? Basta você selecionar aqui embaixo Windows 10 ou Windows 11 ou Office, tá? Fazer a compra ali colocando o nosso cupom PAPO, você vai ter 25% de desconto. Esse cupom, ele funciona tanto nos Windows quanto nos Offices, tá? E depois que você comprar a sua chave do Windows 10, por exemplo, eles vão colocar a chavezinha ali para você, vão liberar aquela chave, você copia aquela chave, vai ali embaixo no Windows, ali no menu iniciar, escreve SLUI. Vai abrir essa telinha para vocês, basta vocês colarem a chave ali, darem OK. E aquela marquinha chata do Windows que fica no cantinho do teu Windows aqui vai desaparecer e você vai ter o Windows aí ativado na sua máquina de uma maneira segura, sem precisar aí recorrer ao site oficial da Microsoft dentro do Brasil, que te cobra R$ 1.599 nessa mesma chave do Windows que você vai estar comprando aí com um preço promocional e também utilizando o nosso cupom aí PAPO, que vai ter mais 25% de desconto ainda, tá? Então, fica essa dica para vocês. Muito obrigado a GVG Mall por patrocinar aqui o nosso trabalho e bora pro vídeo. Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz o L News aqui para vocês, cara. Notícias indicadas lá no nosso Discord, pelo Bordalo Web, pelo Popocake, pelo Celão, pelo Gungniro, Gabriel96, Sequim, Valentino e diversas outras pessoas, cara. Bora dar uma olhada aqui, porque a primeira notícia já vai deixar você arrepiado de alegria. Dá uma olhada aqui. Em toda a minha vida pública, não lembro de um momento econômico tão bom, diz Simone Tebet, cara. E muitos de vocês devem estar comentando que, claro, deve estar bom para ela, né, que está agarrada nas mãos do governo e se produz ou não produz, o salário dela cai na conta todos os meses, né, e tudo mais. Mas eu entendo o que ela quer dizer aqui. Ela quer dizer que o Estado tem batido todos os meses do governo Lula, desde que o Lula entrou no poder, tem aumentado a arrecadação do Estado. Então está sobrando mais dinheiro para a classe improdutiva da sociedade gastar dinheiro da classe produtiva, né? E para ela deve estar lindo e maravilhoso. Ela que virou as costas, ela que acusava o Lula de diversas coisas na eleição, mas no segundo turno apoiou o Lula, né, cara? Apoiou o Lula ali porque, né? O pagamento foi esse, né? Ganharam um ministério, né, cara? Ganharam um ministério. Ela que falou que ia fazer ferrovias no Brasil, na campanha dela e papapá. E assim que ela entrou pro governo, ela falou: não tem como fazer as ferrovias não, porque não tem dinheiro, mesmo batendo recorde de arrecadação, né? Governo Lula barra divulgação de dados da alfabetização na principal avaliação do país, né? Se o governo parar de divulgar os dados das pessoas que são alfabetizadas ou não, quantos analfabetos tem no Brasil? Nenhum. Assim como a China resolveu o problema dos mendigos, dos moradores de rua lá na China. Bastou parar de contar. Se você para de contar, existe algum mendigo? Não existe. Assim como o governo Lula, né, ano passado eles pararam de divulgar os números dos índios Yanomami, né? Bolsonaro era o genocida de índios Yanomami, Lula tá morrendo mais índios Yanomami no governo do Lula, e aí quando a mídia explodiu contando essa verdade aí, eles pararam de divulgar os dados. Quantos índios Yanomami morreram esse mês? Não sei. E se morreu, pelo menos foi pro céu, né? Antes quem morria ia pro inferno. Reino Unido anuncia a proibição de espadas ninjas no país para conter onda de ataques, né? Premier britânico disse que proibirá arma no segundo semestre do ano. Em 2024, homem com nacionalidade brasileira esfaqueou pessoas com uma espada ninja e matou um adolescente em Londres, né? Então tá aí. Agora só basta aqui a gente proibir facas, a gente proibir carros, a gente proibir prédios de mais de 2 andares, porque pessoas podem pular de cima. A intervenção do Estado gerando aí mais problema para a população, né? Nós temos aqui réu confesso, Delcídio do Amaral quer indenização por ser alvo na Lava Jato. Calma. Vamos ler de novo. Réu confesso. Ele confessou os crimes que ele fez. Ele confessou. Tem vídeo, tem aquele podcast bonito, né? Tem aquele podcast legal que o Lula ia bastante. Tem ele falando, sim, fiz isso, fiz aquilo. Ele confessou os crimes. Confessou. Agora ele tá querendo indenização por ser alvo da investigação que ele mesmo confessou que fez o crime. Isso me lembra muito da história do Lula. O Lula não era dono do triplex. Anotem aí. Lula não era dono do triplex.
Mas depois de todos os julgamentos, ele pediu de volta 700 mil que ele já tinha pago pelo triplex antecipado. Mas ele não era dono. Ele estava em processo de ser dono. Você tá entendendo como a lei... A lei, ela é 100% rígida na semântica de algumas palavras para um lado, para um dos dois lados. E pro outro não. Pro outro, eles têm que ver o que aconteceu, eles vão analisar para ver se eles entenderam. Consignado, CLT registra 1,28 bilhão em empréstimos em uma semana. Vai lembrar que esse número parece gigantesco, né? Porque 1 bilhão 280 milhões parece ser um número realmente muito alto. Mas, cara, foi bem poucos processos fechados. Foi 0,2% das pessoas que fizeram a simulação. Somente 0,2% das pessoas pegaram o empréstimo, tá? Eu imagino a posição financeira que essas pessoas não devem estar extremamente ferradas para pegar esse empréstimo com juros de 40% ao ano, né? E o quão mais ferradas elas não vão estar ano que vem, quando isso aqui cair nas costas deles, tá? Realmente algo bizarro que está acontecendo dentro do Brasil, né? Escravização por dívida, né? E aqui nós temos, se o Golf tá caro, compra um Celta, né? Desculpa, eu não entendo nada de carro, achei interessante, achei que vocês de casa iriam entender, porque para mim é o mesmo carro, né? Para mim, esses dois carros são exatamente iguais. Ministros do STF derrubariam perdão presidencial a Bolsonaro. Cara, isso aqui só pode ser fake news, só pode ser uma mensagem alterada, só pode ser... Isso aqui é IA, né? Eu vou deixar esse disclaimer, então, provavelmente isso aqui é IA e tudo mais, né? Então, o perdão presidencial, se ganhar um presidente de direita ou um presidente pró-Bolsonaro, e Bolsonaro vai ser condenado, vai pegar no mínimo 30 anos de cadeia no Brasil, eu tenho certeza absoluta, aposto 50-1 com quem quiser, vai ser condenado, vai pegar mais de 50 anos de cadeia, mais de 30 anos de cadeia, com certeza absoluta. E mesmo se entrar um presidente de direita ou de centro, ou um cara que é a favor do Bolsonaro e meter um perdão presidencial, o STF vai cancelar o perdão presidencial, que é uma prerrogativa do presidente, né? Lula, nos últimos governos dele, liberou um monte de gente. Todo mundo, sempre no final das últimas semanas, sempre libera um monte de amigos, sempre libera um monte de vizinhos, sempre libera um monte de gente ali pra ganhar um troquinho, né? Pra raspar o tacho no finalzinho do governo. Todos os presidentes fazem isso, né? Mas se fizer com o Bolsonaro, aí não vai ser autorizado, tá? Futura, 59.1 vem cenário econômico como ruim ou péssimo, né? Cadê esses outros 48.9%? No 40.9% aqui, dá 40 e alguma coisa, cara, desculpa. Cadê o resto da população que tá vendo que o cenário não está ruim ou péssimo? Provavelmente eles devem ter entrevistado funcionários públicos ou políticos aí, porque, cara, todo mundo que eu tenho falado, todo mundo que eu conheço, todos os segmentos que eu tenho conversado, tá todo mundo reclamando que o cenário tem piorado bastante nesse último ano, né, cara? Então, fica aí essa notícia pra vocês. Processo contra procurador que espancou o chefe no interior de São Paulo é arquivado pela justiça. Tem vídeos disso aqui, na internet. Um homem espancando uma mulher, dando socos na cara dela. Tem vídeos na internet mostrando essa cena lamentável. O processo contra o procurador que espancou o chefe no interior de São Paulo é arquivado pela justiça. Que estranho, né? Que estranho isso. Se o cara é corintiano, tudo bem, diz Lula sobre pesquisa que aponta aumento da violência contra a mulher depois de jogos. Corinthians perdeu, aí pode bater na esposa, não tem problema. E essa fala não é misógina, essa fala não é machista, essa fala não teve problema nenhum. Porque o cara que tá lá, o cara que falou isso é o cara que tá pagando o salário dessa parasitagem toda, é o cara que tá pagando toda essa grande mídia e tudo mais, né, cara? Então, você tá entendendo? Vocês já entenderam que a gente vive numa sociedade fascista? Você sabe o que é uma sociedade fascista? É quando o Estado controla todos os meios de comunicação. O Estado controla os meios de comunicação. Então não vem com esse papinho de falar que Bolsonaro era fascista, porque Bolsonaro não controlava os meios de comunicação, muito pelo contrário. Todos os meios de comunicação cagavam na cabeça do Bolsonaro o tempo inteiro, 24 horas por dia, durante 4 anos. Agora, o Lula vai lá e fala as maiores besteiras o dia inteiro. E a mídia vem e fala, não, veja bem, o que ele quis dizer, na verdade, foi que, né, foi uma parábola, foi uma historinha, foi uma brincadeira, foi uma figura de linguagem, entendeu? Quando o Bolsonaro usava uma figura de linguagem,
Ah, não. Pô, não. Bolsonaro está falando que ele não é coveiro, então não sei o quê, papapá, e semanas batendo, e semanas batendo. Quando Lula fala besteira, nada acontece. Isso que vocês estão vivendo nesse exato momento, isso é fascismo. Isso é o controle da mídia, isso é a censura das pessoas, isso é o cerceamento da liberdade de expressão. É isso que vocês estão vivendo agora, olha que legal. Olha que legal, vocês aí que são jovens, que não viveram o confisco do Collor, pelo menos agora vão viver uma crise econômica maior do que o Collor. Vocês vão viver um governo fascista comendo o rabo de vocês o dia inteiro, tirando toda e qualquer liberdade e possibilidade de vocês terem uma casa, um carro ou qualquer vontade de viver aqui no Bostil. Grande abraço a todos, se gostaram deixa um like, deixa um comentário que é extremamente importante, compartilhe nas redes sociais, acesse os links na descrição aqui dos meus parceiros. Grande abraço, valeu e até mais.